Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia e cheia de líquido envenenado. Se você deseja a cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara, para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aquietemos nossa mente agitada com a oração, com a contemplação da natureza, com o silêncio interior. Deixemos que o amor nós, através dos gestos mais simples possíveis. Que o nosso sorriso seja puro, que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos, que o nosso olhar seja compassivo, que nossa língua silencie a maldade, que nossos gestos estejam impregnados de ternura. Dessa forma, estaremos nos limpando de todos os venenos que o desamor fez contaminar nosso corpo. Somente quando a xícara estiver vazia, entraremos em um estado de relaxamento, no qual a cura se opera. Muitos estão tão obcecados pela obtenção da cura que acabam gerando mais tensão. O que gera tensão é a preocupação com alguma coisa que não vai bem, ou com algo de ruim que nos possa acontecer. E são exatamente esses sentimentos que precisamos abandonar, porque eles reforçam uma situação da qual desejamos. O Mestre Jesus sempre demonstrou inabalável serenidade diante dos mais difíceis episódios da vida, porque sua mente estava vazia de temor e cheia de Deus. Havia tanta integração na mente do Cristo com a mente de Deus que o Mestre afirmou: eu e o Pai somos um. Abra então sua mente para receber a presença de Deus. Mas, para isso, você precisa esvaziar a xícara. Do que ela está cheia? Então, nós temos que examinar nossa xícara. Esvaziar ela para que o poder divino possa entrar. E ver o conteúdo. Ter lugar, senão não tem lugar para entrar. Vamos limpar, lavar, para a gente poder ter lugar para as bênçãos de Deus entrar, né? Justo. Para a água ficar limpa. Jesus no lar, o talismã divino. Estabularam aos familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes, de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Salomé, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandece ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento em que desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Entende possibilidade de luminoso comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a benção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra a passagem de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoada sementeira de alegria
reveste de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam a expressão de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada. Mestre, onde poderemos adquirir semelhante benção? Diz-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou bem-humorado. Esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Que lição, hein? Amigos, eu acho que nós estamos vivendo essa fase precisando desse talismã, tá? Permite abençoar a sementeira, como ele disse. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. O que a Bárbara leu da xícara, essa daqui é a continuação, né, Bárbara? É. Continuação. É da hora que eu estava lendo aqui. O que ela leu veio completar aqui. Eu gosto muito dessa passagem, dessas leituras. É muito bom quando a gente para fazer essa reflexão sobre o que é que deve conter na nossa xícara, né? Às vezes a gente acha que é simples esvaziar, mas antes da gente decidir o que sai, o que fica, a gente tem que ter esse discernimento. E quando a gente faz essa reflexão, a gente vê que na nossa xícara tem muita coisa que não vale a pena estar ali, né? Então, que a gente peça a Deus sabedoria para que a gente tenha esse discernimento, que a gente saiba escolher o que é que deve ficar, que a gente tenha coragem, porque muitas vezes a gente até identifica, mas que a gente tenha a coragem de tomar a decisão, de jogar fora tudo aquilo que não vem de Deus. A dúvida, a insegurança, o orgulho, o egoísmo, ciúme, indiferença, tudo aquilo que não vem de Deus. Então, acho que o primeiro passo é a gente conseguir enxergar e selecionar o que é que tem, o que é que deve ficar na nossa xícara, e depois a gente ter a coragem, né, de se libertar de tudo aquilo que está ali só acumulando e ocupando espaço e impedindo que as bênçãos de Deus cheguem na nossa vida. As pessoas dizem popularmente que quando Deus tira uma coisa da sua mão, ele não está te castigando, né? Ele está liberando espaço para te dar uma bênção maior. E a gente escuta muito isso, né, no popular, mas o que de fato significa isso, né? E que é uma reflexão diária, porque a todo momento a gente é chamado a avaliar a nossa xícara, mas muitas vezes a gente não dá atenção, não dá ouvido, e aí ontem eu vi uma palestra da Maíse Braga no canal do YouTube da Comunhão, e ela falava de sinais. E muitas vezes a gente recebe sim esses sinais da vida. Olha, está na hora de você voltar e avaliar a sua xícara. Não adianta você estar pedindo todo dia a Deus uma bênção específica, quando na verdade você não está dando espaço
para que ele te dê a bênção, né? Então, a vida muitas vezes traz, sim, esses sinais para a gente. Então, que a gente tenha olhos de ver, tenha ouvidos de ouvir, que a gente consiga identificar esses sinais e colocar em prática tudo aquilo que a gente vem lendo, vem refletindo, vem estudando, que vem aprendendo. Eu acho que é por aí. A introdução. Com a nossa vontade, nós que somos estudiosos da doutrina espírita e de estarmos sempre procurando entender, conhecer a história da evolução ou crescimento espiritual de cada um de nós, dentro da história das religiões, abordamos fenômenos religiosos a partir de uma postura não denominacional, numa perspectiva histórica, antropológica, no tempo e no espaço, onde a história das religiões é uma ciência de observação baseada na análise dos dados, bem como a comparação. A pré-história é um período da história humana particularmente muito grande e nos remetem ao século XIX, quando os primeiros vestígios da vida humana na pré-história começaram a ser encontrados nas paredes. Isso porque no século XIX existia a noção de que a história só poderia ser feita por meio de documentos escritos, e assim, todos os acontecimentos anteriores ao surgimento da escrita ficaram no conhecimento como pré-história. A pré-história abrange aproximadamente um período que se estende de 3 milhões de anos atrás a 3.500 a.C., dividida da seguinte maneira: a Era Paleolítica, ou Idade da Pedra Lascada, Paleolítico inferior, médio e superior. 3 milhões de anos antes a 10.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, é um período muito grande, o período paleolítico da pré-história. De 3 milhões para 10.000 anos é muito tempo de evolução nesse período. O Paleolítico inferior começou a ser contado quando os hominídeos começaram a ter a habilidade de produzir as primeiras ferramentas para a sua sobrevivência. 3 milhões de anos atrás, a 250 anos atrás, 50 mil anos atrás. Ou seja, o Paleolítico inferior foi muito grande, de 3 milhões antes de Cristo a 250 mil antes de Cristo. O Paleolítico médio foi quando a presença do homem de Neandertal e o homem sapiens, que já existia nessa época. O seu surgimento aconteceu há 300 mil anos, ou seja, de 250 mil anos a 40 mil anos antes de Cristo. Então, foi um período menor, onde o homem de Neandertal, conhecido também como Homo sapiens, já tinha alguns movimentos, algum conhecimento da sua melhoria na sobrevida. O Paleolítico superior é onde as ferramentas foram utilizadas e passaram a ser elaboradas em grande diversidade, como pequenos anzóis, machados, agulhas, e esta arte começou a ser concebida pelo próprio Homo sapiens. Como destaque, a pintura rupestre realizada nas paredes da caverna para deixar a história. A temperatura geral da Terra era mais amena, sobretudo nos períodos da glaciação. O homem vivia nas cavernas para proteger-se do frio. As ferramentas, que poderiam ser feitas de ossos, pedras e marfim, no fim do Paleolítico, começou-se a praticar as primeiras experiências religiosas. Aí, o desenvolvimento do seu estilo de vida fez com que desenvolvessem, por exemplo, o período Mesolítico, que foi um período que aconteceu em determinadas partes do mundo, como Europa, partes da Ásia, e se estendeu aproximadamente entre 13.000 a.C. a 9.000 a.C. O período Neolítico, que foi a última fase deste período pré-histórico, estendeu-se de 10.000 a.C. até 3.000 a.C., datas que são aproximativas. Elas assinalam 2 marcos importantes para a história do desenvolvimento humano: o surgimento
da agricultura, um para a melhor sobrevivência do homem, e o desenvolvimento da escrita, para melhor história deixar. A Idade Antiga, ou o estudo da antiguidade, o comum é ouvir que esse período histórico é marcado pelo surgimento das primeiras civilizações, mas a existência de uma civilização não tem nada a ver com a ideia de que exista um povo melhor ou mais evoluído que os demais. Em geral, uma civilização se forma quando surge a existência de instituições políticas complexas, uma hierarquia social diversificada, uma religião e de outros sistemas e convenções que se aplicam largamente a uma população comum. O processo de fixação e desenvolvimento das relações sociais aconteceu simultaneamente em várias regiões. Foi marcado pelo contato entre essas civilizações, bem como a incorporação de duas ou mais culturas na formação de uma outra civilização. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus. Eram monoteístas. No judaísmo, religião professada pelos hebreus, o único Deus é Javé, cuja imagem não pode ser representada em pinturas ou estátuas. O judaísmo é baseado nos 10 mandamentos e no Pentateuco, supostamente revelados a Moisés no Monte Sinai. Os dois traços característicos da religião dos hebreus são o monoteísmo e o salvacionismo, isto é, a crença na vida de um Messias ou de um Salvador para libertar o povo hebreu. O judaísmo constitui uma das bases do cristianismo, com o qual o islamismo tomou tríade das religiões universais. Da cultura criada pelos hebreus, a religião é, sem dúvida, o legado mais importante. A escrita e a literatura entre os hebreus, povo de língua semita, surgiu muito cedo, através de uma escrita própria. A arqueologia revelou a existência da escrita a partir de meados do 2º milênio antes de Cristo, na época do Êxodo. Aos poucos, porém, eles foram substituídos em sua escrita, a sua língua original, pelo aramaico, que era a língua comercial e diplomática do Oriente Próximo, na Antiguidade, importância cultural da sociedade hebraica que residiu principalmente na esfera religiosa e moral, na lei mosaica, na sua área de influência, e atingiu o Ocidente e grande parte do Oriente. A história das religiões é uma ciência ao estudo dos conjuntos de crenças, dos ritos, dos mitos, das religiões produzidas pela humanidade, e o seu exercício tem sido sempre comparativo. Em tempos antigos, já desde Heródoto, a civilização grega observava costumes e tradições dos outros povos, os povos egípcios, persas e judeus. Plutarco, que foi o primeiro humano, no primeiro humano direcionado do século da nossa era, ele escreveu uma série de obras que poderiam ser chamadas de mitologia comparativa. A história das religiões apresenta crença no mundo e é o que vamos reestudar sobre o Pentateuco, explicando a origem, a filosofia e a evolução dos sistemas religiosos influentes e fascinantes do judaísmo e do cristianismo. O espiritismo, que é a doutrina espírita, é cristã, e relatando que Israel é o início da história do povo judeu, seguiu-se a escrita dos pergaminhos, o Pentateuco de Moisés, que deu origem à Bíblia, o Velho Testamento, ou ao Torá dos judeus. E o espiritismo ou doutrina espírita dentro do cristianismo iniciou seus ensinamentos básicos de filosofia, ciência e religião com o Pentateuco kardeciano. Toda cultura ou civilização, sem exceção, desenvolveu um sistema religioso, fosse ele mais elementar, como as religiões dos povos nativos da América ou da Oceania, e fosse mais complexo, como as religiões abraâmicas, derivadas do patriarca Abraão, médio-orientais, que são o judaísmo, cristianismo e islamismo. Religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, separadas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral a chamada igreja.
todos aqueles que a ela se aderem, e a ideia da religião é inseparável da ideia da igreja, fazendo pressentir que a religião deve ser algo eminentemente coletivo. Próxima semana a gente continua. Muito bom. Então, histórico, tá bom? Como nos remete à origem das três grandes religiões, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo, né? E muito interessante isso aí. A gente tem um conhecimento amplo disso aí para entender também essas outras duas religiões, que é o judaísmo e o islamismo, né? São irmãs do cristianismo. Então, essa é a compreensão que nós temos que ter geral para que daqui a um tempo a gente consiga respeitar as outras religiões e, quem sabe, um dia as religiões possam conviver pacificamente em torno do único Deus e o mesmo objetivo, porque todos somos irmãos. Acabar com essas polarizações, com esses grupos, com esses radicalismos, dizer que a minha religião é melhor do que os outros, é a única que vale, é o povo escolhido de Deus. Essas crendices e, especialmente, esse egoísmo que se cria entre as religiões. A paz do mundo não será possível simplesmente essas nações celebrarem a paz. Se não existir também uma paz, uma celebração da paz entre as religiões, dificilmente nós viveremos, o mundo viverá em paz. Então, para os espíritas, é um dos grandes compromissos e obrigações que os espíritas têm, promover justamente a união das religiões. Ou seja, a gente superar todo tipo de preconceitos e trazer as religiões para uma única linha, que elas convivam como irmãs, fraternidade, com solidariedade. E aí sim nós alcançaremos a verdadeira paz. Se não houver essa união das religiões, os simples acordos entre países não será suficiente para a gente conseguir a paz. Para que as pessoas possam, os chefes das outras religiões, dos outros países, têm que tirar de dentro da xícara o orgulho. Esvaziar a xícara do orgulho, aí todo mundo vai ter, não, eu me sinto bem com a minha religião, mas eu não nego a sua. Vamos conviver. Respeito, né? Respeito. É só olhar a xícara. Vamos esvaziar a xícara e tirar o orgulho, porque o orgulho é um dos pecados piores. Pai de infinito amor e bondade, espiritualidade amiga, depois do bonito trabalho em Palmelo, a gente está aqui reunido para mais uma vez estudar, com a autorização de vocês, o Espiritismo, o Evangelho e, sobretudo, as palavras de Jesus, que tão facilmente são esquecidas e não são praticadas. Nós consigamos, dia a dia, ter em nossa mente como um objetivo sermos cristãos e cada vez mais buscarmos nos aperfeiçoar. Porque pedras, com certeza, surgirão em nossos caminhos, mas não montanhas. Aos poucos, a gente ultrapassa essas pedras e consegue se melhorar as pessoas à nossa volta e demonstrar, pelo menos um pouquinho, o que é ser cristão. Graças a Deus, graças a Jesus. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta
a quem quer que seja, porque nós homens não consideras as pessoas, porque nós homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. São Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria sido feita a pergunta a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo, o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, dando uma olhadinha naquele nosso livro que explica um pouco essas questões, ele aqui nos diz que o objetivo desse item 5 a 7, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, esclarecendo o sentido que, nesse contexto, as palavras César e Deus assumem. Para cumprir o preceito ensinado por Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, devemos não só respeitar as leis humanas, cumprindo nossas obrigações com a família, as instituições e a sociedade, como observar os preceitos divinos de amor e caridade, que nos possibilitam um progresso moral e espiritual. Então, cada um tem seu lugar, não é? Tem o lugar, a nossa vida material, os nossos deveres e obrigações, e nós temos no lado nosso espiritual os nossos deveres e obrigações para com Deus. Qual era a verdadeira intenção dos fariseus ao formularem a Jesus a questão do pagamento dos tributos? Eles não queriam, propriamente,
conhecer a opinião de Jesus a respeito do pagamento dos tributos. Por trás dessa atitude, escondiam sua verdadeira intenção, que era fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras e assim tivesse contra ele a autoridade romana. Então, foi uma pegadinha, né, que eles tentaram fazer com Jesus, mas Jesus tinha o sentido, ele tudo pode, tudo vê, e ele viu qual era a intenção dele. Também nos buscam, às vezes, esses falsos interessados, na verdade. Vigiemos, portanto, para que nossas palavras não sejam usadas contra nós próprios. Isso acontece com a gente também. Às vezes vem a pessoa pedir uma opinião já querendo que a gente caia numa armadilha. Então, eles tentaram, com essa pergunta, que Jesus caísse numa armadilha. E isso pode ocorrer com a gente também. Quando Jesus soube se sair, claro, né, com toda a sua sabedoria divina, ele soube se sair muito bem, o que não ocorre com a gente, né, com frequência. A resposta de Jesus foi direcionada somente para a questão do pagamento dos tributos? Não. Como em outras circunstâncias, Jesus aproveitou o momento para não só desmascarar as intenções maliciosas daqueles que formularam a questão, como também transmitir o ensinamento de cunho moral. A superioridade moral de Jesus permitia-lhe perceber o que se passava no íntimo das pessoas. Ele percebeu, né, da armadilha que eles queriam, aproveitou, e ele também, desse ensinamento do tributo, ele também jogou para a área de cunho moral. Qual o verdadeiro sentido da sentença? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que o homem deve atender às obrigações decorrentes da vida material, respeitando as leis vigentes e honrando os compromissos assumidos. É nossa obrigação, né? Nós temos obrigações a serem cumpridas que não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Aí ele continua aqui, sem descuidar de cumprir a lei de Deus, através do cultivo dos valores espirituais que o conduzem à perfeição. Dai a César o que é de César significa atender às obrigações que assumimos junto à sociedade da qual fazemos parte. Sermos pais dedicados, bons irmãos, cidadãos responsáveis. Dar a Deus o que é de Deus equivale a cumprir os preceitos divinos do amor e da caridade, indispensáveis ao nosso progresso moral e espiritual. Então, que lição ensinou Jesus nessa passagem? Ele aproveitou essa passagem para dar uma lição. Qual seria a lição? Jesus ensinou o princípio de justiça e equilíbrio, que deve reger o comportamento do verdadeiro cristão diante da vida, esclarecendo que é necessário atender às exigências passageiras de ordem material, sem esquecer as obrigações para com a elevação do espírito. Jesus nos deu uma lição de justiça ao dizer a cada um o que lhe é devido. Não se pode chegar a Deus senão cumprindo as obrigações para com o nosso próximo. Como colocar em prática, então, esse ensinamento de Jesus? Dai a César o que é de César. Como colocar em prática? Cumprindo todos os deveres contraídos para com a família, a autoridade, as instituições e a sociedade, e observando o princípio da fraternidade, segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. É sempre nos colocar, eu acho a lei maior, é você se colocar no lugar do outro, o que você gostaria de receber se fosse você, não é? Então, a gente se colocando, a gente tem pouca possibilidade de errar. Respeito aos direitos de cada um, como um deseja que se respeitem os seus. É condenável todo prejuízo material que se possa causar a outro. E, finalmente,
O ensinamento, dar a Deus o que é de Deus. Como exercitá-lo em nosso dia a dia? Observando os preceitos divinos de amor e caridade, que nos levam à reforma íntima e nos conduzem ao aprimoramento espiritual. Para que cumpramos a lei de Deus, é necessário amar o próximo e praticar a caridade. Para que nos elevemos espiritualmente, necessitamos viver em sociedade, ao lado do nosso próximo. Complementando o que você falou sobre a introdução do Pentateuco de Moisés, a última frase que eu li. Religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, separadas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada igreja. Todos aqueles que a ela aderem, e a ideia da religião é inseparável da ideia da igreja, fazendo pressentir que a religião deve ser algo eminentemente coletivo. Você acabou de falar isso. Tá vendo? Tudo hoje está nesse tema, né, Olga? Evidentemente que Cristo percebia tudo, os pensamentos das pessoas, o que eles iam falar, o que eles iam indagar. E aproveitava o momento para poder dar uma lição disso aí. Então, veja, em primeiro lugar, nós temos que levar em consideração nosso lado moral. O lado moral, que diz respeito ao que nós falamos aqui, sobre a religião, essas três vertentes da religião que nós falamos hoje no Pentateuco, ela nos leva a um comportamento moral em termos de sociedade. E essa convivência entre o que temos de princípios, o que temos de princípios morais de vida, eles têm que ser coerentes com nossos comportamentos de convivência social. Então, isso que, como espíritas, nós temos que sempre estar atentos, vigilantes. Será que esses meus comportamentos, meus princípios, será que eu aprendi da doutrina espírita, do cristianismo, de Cristo? Será que eu aprendi? E isso eu estou colocando corretamente na minha convivência com a sociedade, na minha convivência com os demais? Porque esse grande princípio de fazer aos outros o que gostaria que fizesse conosco, diz respeito também no lado material, nosso lado material. A mesma coisa que diz respeito para o respeito com as autoridades, com os governantes. Será que meu comportamento é isso aí? Será que o que estou falando é para o bem de todos? Ou será que eu estou falando apenas por um egoísmo meu, porque eu gosto assim, tem que ser assim, eu penso que é assim? Essa polarização da humanidade, sendo que todos nós somos filhos de Deus e todos nós temos o mesmo objetivo. Nós não temos objetivos diferentes. Nós temos o mesmo objetivo de sermos felizes neste mundo. Temos um Deus que temos que respeitar e queremos viver bem. Então, qual é a razão da gente se dividir tanto, dizer que meu lado é melhor que o do outro, meu posicionamento é melhor do que o outro, se todos nós queremos? Hoje mesmo a humanidade está querendo o quê? Está querendo a cura da doença. Isso é um privilégio de um lado ou do outro? Não interessa em que lado você esteja. O bem que a humanidade espera hoje é encontrar a cura para essa doença. Isso é o objetivo de todo mundo. Então, nesse aspecto, que quando diz dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é que nossa convivência moral, nossos ensinamentos morais, nossa formação moral tem que estar de acordo, incoerente com a nossa convivência material, nossa convivência em sociedade, porque nós não vivemos sozinhos. Vivemos em família, vivemos em sociedade, vivemos numa região, vivemos num país e vivemos num continente e no planeta. E todos nós com o mesmo e único objetivo de sermos felizes. Então, a mensagem que nós temos que levar como espíritas é essa aí. Sermos coerentes em nossos princípios morais com nossos comportamentos
no campo material, no campo social, no campo familiar, no campo político. Ó, vinde, bom amigo, o amado benfeitor, as luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificam, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrimento divinal que o Senhor nos envia do astral, trocadilho imortal, perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, remir a nossa dor com Jesus. Gratidão, gratidão. Pedindo a misericórdia do nosso amado Mestre Jesus, através dessa espiritualidade amiga, Dona Maria Modeste, toda a sua equipe, Doutor Eurípides, Zé Grosso, enfim, esses amados benfeitores que são mentores de cada um de nós. Vou ver cada um desses irmãozinhos que aqui foram colocados seus nomes, e todos esses irmãos também estão necessitando encontrar paz em seus corações, que eles possam, Senhor, ser amparados nesse momento e que eles possam receber a bênção da espiritualidade, levando a luz a cada um deles para continuar sua jornada de evolução. Por favor, Olga. Amado Mestre Jesus, sê conosco, Senhor. Gratidão mais uma vez por todo esse aparato de suporte que estamos tendo no nosso trabalho, no nosso culto no lar. Um culto tão grande, Senhor, onde estamos vendo vários e vários locais no Brasil. Gratidão, Senhor, pela ajuda e pelo trabalho dos nossos amigos da espiritualidade maior. Por Maria, vossa mãe, nossa mãe, espargindo amor entre nós. Agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos em oração, vibrando em prol dos nossos irmãos e de nós mesmos, Senhor. Para que o sofrimento de cada um seja minimizado, para que os irmãos que estejam perturbando o outro irmão, que seja encarnado ou desencarnado, consigamos fazer com que eles sejam doutrinados, que eles consigam, através da nossa fé, da nossa palavra, encontrar o caminho para até vós. Esses irmãos que estão na fase do sofrimento, sabemos que têm o receio desta separação. E a oportunidade dada por Deus Pai de que eles consigam permanecer na regeneração
estão fazendo com que eles mudem o seu interior, ou seja, limpem a sua xícara. E que o orgulho, o poder que eles têm, achando que sentem, possa ser retirado desta xícara. E o vosso amor, Senhor, e a fé da vossa ajuda e de Maria possa cair no coração de cada um deles. Vemos algum deles, o espírito e o espírito, outros só o espírito. Mas que eles tenham a sua oportunidade de regeneração. E que no fundo do eu possam se arrepender. Dizer, eu quero saudar o que errei. Eu quero ceifar o que estou colhendo porque eu plantei. Que a vossa luz abençoe a todos os nossos governantes do mundo. E sabemos da necessidade da pressa dessa vacina, Senhor. Mas que não seja precipitado o orgulho de cada um produtor dessa vacina, para que não provoque desencarnes precoces. Sabemos que irmã Veneranda, com o seu laboratório, estará trabalhando nos laboratórios que a fabricam. Vemos os tubos de ensaio dançar de um lado para o outro. E sabemos que a escolha da vacina correta será feita por Deus Pai e irmã Veneranda irá e ajudar na sua produção. Gratidão pelo nosso trabalho, gratidão pelo nosso aprendizado, gratidão pela recuperação de tantos irmãos encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, a espiritualidade amiga, aqueles amigos apegados, trabalhadores, que estão sempre ao nosso lado. Nós temos que agradecer a Deus pela responsabilidade que estamos assumindo neste evangelho virtual, onde a sintonia entre os encarnados e encarnados está cada vez mais latente. Os sentimentos do coração, a vontade do trabalho, a vontade de fazer o bem e de poder contribuir com nossos conhecimentos, com nossa experiência, com nosso trabalho, para o bem de todos. Só temos a agradecer essa bondade maravilhosa que recebemos de Deus. Agradecer os irmãos que se encontram aqui, que participaram desse evangelho, e quem não pôde participar também está em sintonia. Estamos trabalhando porque o trabalho nosso é de semana, a semana toda, de domingo a domingo. Estamos aqui em sintonia nesse trabalho que cada vez mais se fortalece e cada vez mais nos sentimos familiarizados para continuar de braços dados na busca de melhores dias, de superação, de alívio para as dores de tantas pessoas que buscam esse alívio físico, esse alívio espiritual. Só temos a agradecer, Senhor. E esperamos que esta semana seja uma semana de paz, de tranquilidade, de muito aprendizado. E que possamos realmente ajudar essas pessoas que precisam de nossas preces, que precisam de nosso apoio. E possamos no próximo domingo, novamente, estar reunidos em nome de Deus, para ouvir as mensagens que são ditas, os ensinamentos, os aprendizados que nós temos todo domingo. E assim continuamos com passos firmes, trilhando a nossa jornada para a qual nós estamos designados. Graças a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que assim seja. Gente, boa semana. Boa semana também para todos. Fiquem com Deus até domingo. Coração de Deus. Deus quiser, até domingo. Até domingo. Um abraço.
semana passada, a doutora Olga falou que tem percebido, né, que a gente tem uma certa mudança nesse nosso evangelho. E eu tinha comentado com ele antes de começar, que eu disse, olha, nos 2, 3 últimos, tem acontecido algumas coisas diferentes, e a gente, é como se a gente tivesse mais mergulhado nessa sintonia, porque você vê que um começa, o outro continua, e todos nós estamos sendo intuídos. E o que é que acontece? Quando um não fala, o outro vai lá e fala. Então, chega a ser, é interessante, chega a ser assim, nossa, parece que é mágico, né? É tão interessante como a espiritualidade trabalha, né? Olha, fala lá, aí você pensa, não pensa, aí o outro vai e fala. É tipo assim, olha, eu estou passando a informação para você, você não quis, ou não ouviu, aí ele vai lá e fala com o outro. E tem acontecido muito isso nesse evangelho, nesses nossos últimos encontros, tem sido um misto de emoção tem sido uma energia muito forte. Às vezes a gente sente até fisicamente, e às vezes fica no campo emocional, ou sabe? Às vezes na intuição, mas a gente tem percebido aqui também. É como se a gente tivesse subindo o degrauzinho, né? No nosso tempo, devagarzinho, mas que eu também percebo essa diferença, essa evolução. E isso é muito bom, porque a gente tem a certeza do quanto que a gente está sendo amparado e do quanto que outros irmãos estão sendo amparados e quantos estão sendo atendidos, quantos estão sendo alcançados, né? É maravilhoso sentir tudo isso. Vocês perguntaram pela Tayane, né? A sobrinha da Maria Alice e da Cassiana. A Cassiana me mandou uma mensagem essa semana dizendo que ela está melhor, graças a Deus, que ela está mais tranquila e que ela já está querendo conversar. Então, como a Maria Alice não está conseguindo falar, com licença, Maria Alice, é só para que a gente continue em prece, para que ela seja fortalecida e que ela tenha o equilíbrio necessário para mais na frente tomar as decisões dela, né? E os amiguinhos dela, ficou muito pouquinho, uns 2, eu acho. Foram todos bem encaminhados, graças a Deus. Nossos amigos da espiritualidade levaram para uma escola e ela agora está começando a enxergar como ela mesma, e os irmãos foram ajudados, ou seja, foi um trabalho feito a muitos irmãos que estavam em sofrimento, provocando sofrimento. Agora eles estão aprendendo, reaprendendo, né? Relembrando. É o momento de ajudar. Eu gostaria de pedir, Olga, para você, se você tiver alguma evidência a respeito de uma amiga minha, que tem duas netas novas, as meninas, com 11 e 9 anos. Elas moram em Caruaru, Pernambuco. E essas duas meninas estão com ideias suicidas. A pequenininha, ela pegou com uma faca, entrou no quarto. Que faca? Uma faca? O que você está fazendo com essa faca? Estou pensando em fazer aqui, me cortar. Então, a avó saiu de casa, está na casa da filha. A filha, ela tem uma vida assim meia desregrada, não dá muita atenção às filhas, é separada. Então, a minha amiga foi para lá, que é a neta, né? É a avó das meninas. E essa semana eu pedi muito, assim, elas são evangélicas, sabe? Eu pedi bastante para elas. Ontem eu falei com elas, as meninas estavam melhor. Mas queria pedir para a gente rezar e pedir a Deus assim que tiver algum irmãozinho que seja encaminhado, né? Com certeza essas ideias não estão sendo à toa que elas estão tendo, né? A mãe está sendo um imã
captando esses irmãos no lugar que ela vai. Dessa vez não é na igreja, ela está catando nos lugares que ela vai escondido. Ela é uma evangélica, entre aspas, mas faltou Jesus no coração. E aí as meninas estão na faixa etária de para-raio, mediunidade aberta. Que tipo de tratamento? É a gente pedir para a espiritualidade dar um freio na mediunidade dessas crianças, temporariamente até a adolescência. Porque a mãe está cativando esses irmãos que já foram suicidas, porque ela também já foi, e uma das meninas também já foi. Mas o lugar que ela vai, que a família não sabe, são os lugares de diversão, ela está trazendo. Tá? Ela sai de Só que noite e chega de manhã. Tá. Hã? Ela sai à noite e chega de manhã. Pois é, a família sabe onde é que ela está indo, o que, que ela está fazendo, porém, os irmãos que ela traz, alguns são de outras convivências antigas, mas uns são amigos daquele que foi amigo, não sei o quê, então os desencarnados estão tudo em cima e pega as meninas porque tem mediunidade. E acha que fizer isso, os que já foram convivas dela de outra encarnação, ela vai sofrer o que eles sofreram em outras, fazendo isso. E a única maneira é doutrinar esses irmãozinhos, pedir os nossos amigos da espiritualidade, os soldados de Deus, que os encaminhem para uma escola, que os doutrinem, que tirem dali. Mas ela, como ela está indo e trazendo, a gente tem que rezar muito por ela e pelo anjo de guarda dela, para que ela encontre o caminho, sabe, do juízo. Do juízo, é. É exatamente isso, Olga. Eu senti uma pontada É, que estava fechado. aqui embaixo. É que eu fechei para rezar você. Eu senti uma pontada muito forte na hora que estava falando. Da menina. Da menina. Porque aí, eu não sei, me veio assim, tá? E eu vou falar o que me veio. O negócio é nós tirarmos ela de onde ela está indo. Só que ela tem um livre-arbítrio. Exato. E aí? Porque cada vez que ela vai, e nós vamos enxugar gelo. Tudo bem, não tem problema. Cada vez que ela vem, ela traz alguns. Esses alguns ficam por lá. Nós vamos encaminhar, a espiritualidade vai encaminhar. Só que quando ela sai, ela não vai trazer eles, vai trazer outros, e mais outros, e mais outros, e mais outros. Mudança de atitude dela. Então, primeiro, ela tem que compreender, isso aí é ela que tem que compreender, não sou eu, de que a fase dela já passou. Hoje ela tem que estar no outro caminho, ou seja, de cuidar das meninas, coisa que ela não está fazendo. Parece que é a avó que está cuidando, ou coisa parecida. É a avó. É a avó, né? Então, eu avó? vi assim, que é a avó que cuida e parece que a avó também não tem muita voz ativa contra ela, ou não quer, sei lá, não vou entrar no mérito da questão. Mas se nós também, por outro lado, pegarmos pesado com ela, ou se alguém pegar pesado com ela, o que pode acontecer? Ela desandar de vez. Aí se perde totalmente. Mas vamos rezar. O que a gente tem que fazer é rezar por ela e pelo anjo de guarda, porque o anjo de guarda dela está distante por causa do comportamento. Então, para a energia entre eles, a gente tem que dar a nossa energia de amor em prece. Fazer a mesma coisa que a gente fez com a sobrinha da Cassiana. Ou seja... O nome todo e endereço. Isso, da Cassiana. Tá certo. É o jeito. No caso lá, porque todas as três, né? O livre-arbítrio da mãe, das crianças, é difícil, né, Ney? É dela, difícil. Então não tem como a gente intervir.
Aí faz que nem um pai vingativo, né? Por exemplo, se eu fosse pai dela, graças a Deus que eu não sou, primeira providência é amarrá-la no tronco, dar uma boa surra, depois salgar, bastante sal grosso, aí depois, bom, agora você pode ir para onde você quiser, está liberada. Mas vai fazer isso, vai falar assim, isso, eu não falei nada disso, não. Não, hoje eu não estou aqui, não, tá? Alguns dos irmãos que estão agora, no momento, assim, chegando, é porque eles sabem que eles vão achar caminho. Então, ela está sendo uma ponte. Ela está chamando os do mal, mas tem uns que querem sair. E aí, como disse o Ney, a fila dela fica grande. Entendeu? A fila dela fica grande. E o que a gente tem que fazer é fazer prece para o anjo de guarda e para ela, porque para a mãe dela, a avó das crianças, está sendo difícil. E o pior é que a menina está, como diz outro, acompanhada de inimigos dela. Uhum. Inimigos da mãe. Elas não têm nada a ver com isso. Tá certo. Vamos rezar. Eu vou pedir Vamos rezar. pegar o nome, Manda... o nome das meninas, eu tenho, o nome da avó eu tenho, eu não peguei o nome da mãe. Vamos falar agora, se você pegar, a gente já faz, a espiritualidade acha. Tá certo. Aí, quando for no final, já para vibração, a gente já faz. Tá. Eu tenho um filho, meu caçula, que também tem. E essa semana, ele chegou para mim, ele começou a conversar e expôs a vontade de ir a um centro. Está lendo 2 livros do Pai João de Angola. Que bom. Gente, chega, estou arrepiada. Eu estou tão agradecida por isso, porque é uma luta Graças que a eu Deus. tenho há muito tempo. Ele já ficou em casa com depressão. Cheio de preto velho em volta dele. E mexendo com mato, muita planta. Então, se ele quer ir, deixa, mas chama ele, convida ele para assistir o nosso trabalho. Com certeza. Convida. Entendeu? Para ele vem como ouvinte. A gente não força. Aí, na próxima, a gente introduz. Eu não sou perfeita como mãe, quem dera. Então, estou aprendendo a melhorar. Estou tentando melhorar porque eu preciso melhorar essa responsabilidade que eu tenho com eles. Obrigada a vocês, gente. Eu estou tão bem nesse grupo, vocês não fazem ideia. Ouviu o que a gente falou, não ouviu? Obrigada aí por tudo, tá? Muita gratidão mesmo por tudo que vocês estão nos ajudando, tá? Porque me veio aqui, né, se vocês me permitirem, é claro, para fazer uma saudação aos preto velhos, né? Assim de preto velho atrás dele. Pois é. Então, se vocês me permitem, aí eu vou cantar um hino que eu aprendi. É rapidinho. Pai Joaquim, cadê Pai José? Tá lá no mato apanhando guiné. Ô Pai Joaquim, cadê Pai José? Tá lá no mato apanhando guiné. Ou diga a ele que quando vier, que suba a escada e não bata com o pé. Ou diga a ele que quando vier, que suba a escada e não bata com o pé. Salve os preto velho. Salve vovô, salve a vovó. Vocês possam cada vez mais nos ajudar, nos auxiliar nas horas mais difíceis do nosso caminhar. Amém. Na parte espiritual, muitos espíritos trabalhando, e os soldados que a Bárbara falou realmente trabalhando, e eles chegam e conversam calmamente com esses espíritos, mostrando para eles que a chance é chegada e que o tempo é de Deus.
e que a separação do joio e do trigo está sendo feita. Mas o livre-arbítrio que Deus deu permite que eles continuem na resignação. Eles não vão ser encaminhados, dependendo da própria ação, a plantação atual do que eles estão fazendo. Muito choro deles, muito choro, muito arrependimento, mas o medo de voltar ao topo das cavernas é grande. E a energia que emana de todos nós é como se estivéssemos num círculo, próximos um do outro. Uma coisa muito bonita, gente, muito linda. A emanação da energia de cada um tem um poder maravilhoso de cura, de regeneração, de mudança de interior, e quebra de orgulho, de vaidade. A gente vê como se estivesse trincando aqueles sentimentos daqueles irmãos. Graças a Deus. Jesus. Que a união, né, que há de sentimentos e de boa vontade que a gente faz, isso, a cada encontro, ela se fortalece mais. E a gente não tem a ideia da força que a gente tem nisso, né? Da força do amor, da força, o poder que cada um de nós temos. A gente acha que é muito pouco, mas é pouco realmente, mas juntas a gente pode, junto a gente consegue isso, essa beleza que foi descrita através dessa evidência, né? Então, a gente ajuda muito com a boa vontade, com o poder da oração, do amor que cada um passa nesse grupo, né? É muito bacana, muito bonito. A minha sobrinha, graças a Deus, ela está bem recuperada, né? Já conversou com a gente, ela telefonou, conversou, está bem, graças a Deus, sim, sabe, estabilizou. Né? Ainda está meio assim, aéreazinha, né? Mas não está tendo as crises, está bem, está se alimentando, graças a Deus. Eu vi assim, complementando o que Dona Olga falou, como se fosse uma cúpula, né? uma bacia. Então, nós estamos dentro. Quando nós começamos, então nós somos colocados lá dentro. Quando chega na hora de fazer os pedidos, então, a espiritualidade, através das nossas... que nós vamos falando, olha, minha sobrinha, minha prima, minha não sei o quê, aí faz como se fosse uns papelzinhos com nome, e aí vai trazendo para dentro uma mesa grande, e aí eles colocam esses papeizinhos ali dentro, né? E quando começam a fazer as orações, os pedidos nossos, então, nós estamos em volta dessa mesa, todos nós que estamos do Evangelho, nós estamos, essa cúpula que eu vi é redonda, tá? E nós lá dentro, numa mesa redonda, em volta dessa mesa e no centro. E atrás de nós são vários, são muitos, entendeu? E passam como se fosse através de nós para imantar esses papeizinhos. E eu vi também muita água. Esses papeizinhos ficam sobre essa água. Então, foi isso. Bom, E muito cada bom. vez mais e mais, não seria o caso, não é o caso, por exemplo, de nós nos apavorarmos, tá? Mas em volta dessa cúpula, tipo assim, quem está fora só entra quando vai ser permitido. Então, eu fui lá, eles me trataram, olha como é que eu estou. Então, vamos lá, vamos. Aí quer dizer, aquele que foi tratado, aquele que está sendo curado, está sendo tratado, traz mais um, mais dois. Só que esses dois não têm permissão ainda. Eles estão querendo exatamente aproveitar, porque agora é a hora de Deus.